Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral, do IFRJ Campus Maracanã. E começamos agora o segundo semestre do ano. E continuaremos aqui no curso, a partir do momento que nós terminamos a aula passada, a gente terminou estudando tabela periódica. E agora a gente vai entender como é que os átomos eles vão se ligar, fazer essas ligações químicas e constituir novos materiais e novas moléculas que estão aí no nosso dia a dia. Com essa aula, a gente vai começar a ter uma pincelada do que são reações químicas, de como os átomos se interagem, como eles compartilham elétrons, que a gente vai ver que o grande quê da ligação química é de que forma esses átomos eles estão rearranjando seus elétrons. Pois bem, então, agora a gente vai trabalhar aqui o capítulo 7 do livro, ok? Que são ligações químicas e geometria molecular. Hoje nós vamos ver especificamente as ligações químicas. Ok, pessoal? Lembrando mais uma vez que o nosso conteúdo está todo lá no nosso livro didático, do PNLD, Química Geral da série Ser Protagonista, volume 1. Por favor, façam aquele apelo para vocês lerem o material, vocês fazerem os exercícios do livro, é sempre importante. E vamos à nossa aula 11, ligações químicas. Pois bem, quando falamos de ligações químicas, o que vem na nossa cabeça? Primeira coisa, realmente, ligação química significa que dois átomos eles estão se ligando, o nome já diz, né? Agora, como é feita essa ligação? Qual o objetivo disso? Isso que a gente vai estudar agora. Então, com exceção dos gases nobres, encontrados como átomos isolados, tá? Lembrando, pessoal, que os gases nobres, eles são átomos completamente isolados. Tá? Então, átomos isolados. O que significa isso? Significa que um átomo de hélio, ele sobrevive na forma atômica, ou seja, como um átomo. O átomo de radônio, ele sobrevive na forma atômica, como um átomo isolado. Ele não precisa estar ligado a outro átomo para isso. Isso é um pouco diferente no que diz respeito, por exemplo, ao oxigênio. Tá? Porque, por exemplo, que nem eu falei, o radônio, ele vive como um átomo isolado, numa boa. Agora, o oxigênio, ele precisa estar ligado. A gente vai encontrar ele na forma de O2. Ou seja, a gente vai encontrar o oxigênio se ligando a outro oxigênio, uma ligação dupla, a gente vai ver o que é isso. Por exemplo, o nitrogênio, ele vai estar na forma de N2, com dois nitrogênios fazendo uma ligação tripla. Da mesma forma, o cloro, por exemplo, o gás cloro, ele vai estar na forma de Cl2. Ele se liga com outro cloro, tá? Para poder, dessa forma, fazer um composto estável. Agora, os gases nobres, xenônio, radônio, criptônio, o neônio, eles vão viver como átomos isolados na natureza, ok? Isso acontece com os gases nobres, tá? Isso é uma característica dos gases nobres. Aí você vai falar assim, professor, mas eu vi que, por exemplo, ferro, né, uma liga de ferro, ele está sozinho, mas isso não significa que o ferro vai estar isolado, ele vai estar numa forma como liga, né? Ou seja, perdão, como liga não, como composto puro, né? Se ele tiver com liga, por exemplo, se a gente misturar ferro e carbono, em sua maior parte, né, tem uns elementozinhos ainda mais, você vai ter aço, por exemplo. Mas o ferro, uma barra de ferro pura, ele vai ter ferro somente, ok? Mas ele não está como átomo isolado, ele está como uma ligação chamada ligação metálica, que a gente vai ver o que é. Ok? Beleza, então. Agora, por que os gases nobres eles têm essa característica? Tá? A gente vai falar agora sobre o modelo do octeto, que é um modelo que ainda funciona, tá? Mas eu já deixo claro que existem exceções, mas ele é um modelo que funciona bem para a gente entender pelo menos a parte básica disso. Então, preste atenção no que é o modelo do octeto. Tá?
quando a gente pega aqui os átomos dos gases nobres, olha que interessante, ó. O hélio, ok? O número atômico é 2 e, relembrando a distribuição eletrônica, a primeira camada K só comporta 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na última camada. Tá? E ele sobrevive sozinho. Ele tem uma estabilidade aqui, porque ele está com a última camada dele, que é aquela camada que a gente viu, que a gente inclusive deu o nome dela de camada de valência, ou seja, que significa a última camada, ok? É a camada de valência. Se ele está com a última camada cheia, ele está estável. Esse é o objetivo do átomo para ter estabilidade. Ou seja, estabilidade para o átomo é ter a camada de valência cheia. Ou seja, com todos os elétrons possíveis. Aí, pessoal, quando a gente vem aqui para o neônio, tá? Olha que interessante. O número atômico do neônio é 10. Então, seguindo aquela regrinha de distribuição eletrônica, quem, né, não se lembra, volta lá na aula de distribuição eletrônica e veja como é que é. Tá? Então, K2L8. Olha que interessante. Última camada dele com 8 elétrons. Quando vamos aqui para o argônio, ó, 18. K2L8M8. Olha só que interessante. 8 elétrons na última camada. Quando vamos no criptônio, 8 elétrons na última camada. Xenônio, 8 elétrons na última camada. Radônio, 8 elétrons na última camada. Ou seja, com exceção do hélio, que só tem uma camada, e a camada K ela só comporta realmente 2 elétrons, todas as demais né, camadas de valência, no caso do neônio, que é a camada L, do argônio, que é a camada M, e de todos os demais gases nobres, a gente tem 8 elétrons na última camada. Ou seja, tá? Vejam bem, isso não significa capacidade máxima de elétrons. Porque a gente viu que numa camada N, por exemplo, a gente consegue colocar 32 elétrons, mas ele tem 8 na última camada, não tem importância. Por isso, modelo do octeto. Então, os pesquisadores viram no início do século que normalmente, para que quando os compostos, que não são os gases nobres, eles conseguem atingir o octeto, eles se comportam como gás nobre e conseguem ficar isolados. Tá? Só que o gás nobre é um gás. A gente vai ver que existem esses outros elementos que a gente vai ver, eles não vão aparecer como gases, mas como outras formas químicas. Mas vão estar isolados por terem atingido o octeto. A gente vai ver isso lá. Tá? Então, o termo valência ele foi introduzido no meados do século XIX. A gente já usou aqui nas nossas aulas, mas, enfim, agora apresentando eles, com o objetivo de explicar a capacidade de combinação dos elementos a partir de regras empíricas, em linhas gerais, segundo o conceito clássico de valência. Tá? Os elementos descritos, agora vamos prestar atenção nisso aqui, que isso a gente usa muito, tá? Como mono, di, tri ou tetravalente, esse valente vem justamente aqui de valência, tá? Em razão deles unirem a 1, 2 ou 3 ou 4 átomos monovalentes. Tá? Então, o que isso vai significar? Por exemplo, o metano, tá? A forma dele é CH4. Tá? Então, é um átomo de carbono ligado a outros 4 átomos de hidrogênio. Então, a gente diz que esse átomo de carbono é tetravalente. Por exemplo, o oxigênio, ele está ligado a 2 hidrogênios, formando a famosa água. Então, esse oxigênio é divalente, tá? Porque ele consegue se ligar, esse carbono é tetravalente, porque ele consegue se ligar a 4 outras substâncias e o oxigênio consegue se ligar a 2 outros átomos, né? Substância é a própria água e o próprio metano. E aí, a gente tem carbono tetravalente, oxigênio divalente. Tá? O hidrogênio, se a gente olhar pela ótica do hidrogênio, ele é monovalente, porque ele só consegue se ligar a uma única
substância, por exemplo, HCl. O hidrogênio só se liga ao cloro, né? Sozinho ele só consegue fazer uma ligação, então ele é monovalente. E isso está intimamente ligado à sua camada de valência, o quanto ela chega no octeto. Tá? Pois bem. Vou apagar aqui, porque acabou que pegou. Bom, então alguns elementos químicos eles vão apresentar valência variável, como o nitrogênio, fósforo, que podem apresentar valências 3 e 5. O cloro, por sua vez, pode apresentar valências 1, 3, 5 e 7. Alguns compostos podem fazer mais de um tipo de ligação, tá? Como nitrogênio, fósforo, e ter mais formas de valência. Tá? A gente vai ver isso também, por que acontece. Tá? O cloro, por exemplo, ele pode apresentar 4 tipos de valência, o fósforo pode apresentar 2 tipos de valência. Tá? Então, a gente vai ver o porquê disso daí. Tá? Bom, em relação aos tipos de substâncias, na natureza as substâncias podem ser, vamos lá, iônicas, moleculares ou metálicas. São os 3 tipos de substâncias que a gente tem na natureza. Ok? E uma coisa boa para a gente identificar o que são compostos iônicos, moleculares ou metálicos, seriam algumas propriedades específicas dessas substâncias. Como, por exemplo, a condutibilidade elétrica. Sim, a condutibilidade elétrica vai dizer muito para a gente sobre essa substância. Veja aqui no exemplo A. A gente tem aqui, ó, uma limalha de ferro. Limalha de ferro, ferro em pó, vamos dizer assim. Quando a gente coloca, tá, uma bateria aqui, isso aqui é uma bateria com polo positivo e polo negativo, tá? E aqui, né, a gente, né, tá separando a corrente aqui, a gente tem esses dois conectores, esses 2 pinos metálicos aqui. Obviamente que se a gente tirar eles da limalha de ferro, não tem como a corrente elétrica circular aqui, ok? E a luz não acenderia. Mas olha que interessante, se a gente encostar o polo negativo no ferro e o polo positivo também, a eletricidade gerada pela bateria vai ser conduzida e vai passar pelo ferro e chegar ao polo negativo e vai fazer a lâmpada acender, vai fechar circuito. Olha que interessante. Então o ferro é um ótimo condutor de eletricidade no próprio estado sólido. Isso vai acontecer com cobre também, por exemplo. Tá? Inclusive ele é um bom condutor tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Preste atenção no que eu estou falando. Estado líquido é cobre fundido. Tá? Se eu fundir o cobre, ele vai continuar conduzindo eletricidade. Agora, se eu colocar enxofre em pó aqui, olha que interessante, ele não vai ter esse tipo de condução elétrica. Isso tem uma explicação. Ok? Então, veja bem, ouro, tá? Bom condutor no estado sólido, bom no líquido. Ferro, bom condutor no estado sólido, bom condutor no estado líquido. Tá? Agora, olha que interessante, cloreto de sódio. Tá? O cloreto de sódio, ele é um mau condutor no estado sólido, porém, ele é um bom condutor no estado líquido. Assim como o cloreto de cálcio, fluoreto de potássio. Tá? Qual a diferença do fluoreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio para os outros? Vejam bem a fórmula deles. Ouro, AU. Ferro, Fe. É simplesmente a substância pura, totalmente pura. Aqui no cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fluoreto de potássio, nós temos um composto formado de pelo menos 2 átomos diferentes. Esses daqui são sais, tá? E os sais eles têm um caráter de ligação que a gente vai ver que é ligação iônica. Olha que interessante, no estado sólido eles são péssimos condutores de calor. Agora no estado líquido eles são bons condutores de calor. Olha que interessante. Enquanto o metal, né, a barra metálica, ele vai ser um bom condutor de calor em qualquer condição. Agora, as substâncias, nós já vimos as substâncias iônicas, que são os sais, e substâncias metálicas. Agora, sacarose, água, cloro, enxofre, eles são todos mal condutores de eletricidade em qualquer condição. Olha que interessante. Então você está dizendo que a água é um mau condutor de calor, mas tem alguma coisa errada, porque a gente sabe muito bem que água e eletricidade não se combinam, e que se eu pegar num fio desencapado
com a mão molhada, eu vou tomar choque. Cuidado, tá? A água pura, aqui a gente está falando de água pura, água totalmente pura, sem nada dissolvido nela. A gente sabe que esse tipo de água é praticamente impossível de obter, só em condições laboratoriais muito específicas. Toda a nossa água do planeta, a água que a gente toma banho, que a gente bebe, ela é rica em sais minerais. E são esses sais minerais dissolvidos que conduzem a eletricidade. Tá? Cuidado. É porque ali a gente tem uma substância iônica dissolvida em água. Água com sal conduz a eletricidade. Tá? Essa é uma outra característica dos sais. Ao serem dissociados, eles geram íons com carga. Por isso a ligação, o nome é iônico. Se tem carga, conduz a eletricidade. Vocês vão ficar com isso na cabeça. Então, ali eu estou falando de água pura, H2O, tá? Só para vocês não terem uma interpretação errada. Assim, como cloro, enxofre, qualquer substância que seja, que tenha essa característica molecular, eles são maus condutores, por isso que o enxofre aqui não conduz no estado sólido, e mesmo se a gente fundisse, usasse enxofre líquido aqui, tá? Se a gente colocasse 445 graus aqui e fundisse esse enxofre, lembrando que o ponto de ebulição é aquele ponto que você passa a substância do estado sólido para o estado líquido, ele seria um mau condutor. Então, um tipo de teste muito bom para você ver a característica daquela ligação é o teste de condutibilidade elétrica. Agora vamos falar da ligação iônica. Ok? Como o próprio nome sugere, a ligação iônica ocorre entre íons. Ok? Muito bem. Então, o que são íons? Íons são espécies atômicas defasadas ou com superávit de elétrons. Ok? O que isso significa? Que a substância, o átomo, ele tem que ter perdido elétrons ou ganhado elétrons. Porque quando ele perde elétrons, lembrem-se, tá? Sempre da atomística básica aqui, ok? Que Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque a matéria, ela tem carga neutra, ok? A matéria, ela tem carga neutra, a matéria não dá choque. Tá? Então, lembrem-se sempre que, por exemplo, o oxigênio, cujo número atômico é 8, ok? Ele vai ter 8 prótons, vai ter 8 elétrons, ok? Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês, para vocês não confundirem, beleza? Muito bem. Ou seja, se aquele átomo perde elétrons ou ganha elétrons, se eu perder elétrons, o que vai acontecer? Acontece que eu vou ter mais prótons. Então a minha molécula perdeu carga negativa, ela vai ficar com carga positiva. E se eu ganho elétrons, ela vai ter mais elétrons do que prótons, vou ter mais carga negativa do que carga positiva. Então esses são os íons. Para que se atraiam, vamos continuar aqui, ó. Para que se atraiam, eles devem ter cargas opostas, isso é, um deles deve estar na forma de íon positivo, ok? E o nome do íon positivo é cátion, tá? Cátion é o íon positivo, ou seja, é quem perde o elétron. Quem perdeu o elétron vira um cátion. Já vão botando isso na cabeça. E o outro na forma de íon negativo, que a gente chama de ânion. Ânion é quando ele ganhou elétrons e ficou com carga negativa. O cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, é formado pela união de cátions de sódio, Na é sódio, tá? Na mais e ânions Cl menos. Vejam, aqui, alunos, eles têm carga, tá? Ó, mais, menos. O que significa esse mais? Ele era o sódio e perdeu um elétron. Aqui o cloro, Cl-, ele era o átomo de cloro que ganhou um elétron. Ou seja, ele ganhou um elétron, virou um ânion.
o sódio perdeu um elétron, virou um cátion. Por isso carga a mais. Ele ficou com uma carga positiva a mais, que é o próton que ele tem a mais do elétron que ele perdeu. E aqui o inverso no cloreto. Então, a ligação iônica é resultado de uma atração eletrostática entre espécies de cargas opostas. Vejam bem, a ligação iônica, as duas substâncias têm carga. Que isso fique claro. Por isso que, às vezes, a ligação iônica é muito incompreendida, que as pessoas imaginam isso daqui, ó. As pessoas imaginam que o sódio se liga no cloro, assim como se fosse uma ligação química. Não. Por incrível que pareça, a gente tem um sódio positivo junto com um cloreto negativo e eles estão se atraindo, tá? Atração por carga, porque eles têm cargas diferentes. É isso que faz eles atraírem. O sódio já está sem o elétron dele, o cloro já está com o elétron sobressalente dele, ok? Então o sal, ele é um cátion e um ânion que se atraíram, se colaram, e aí você tem que ter força suficiente para separá-los. É isso, ok? Alguns sais são insolúveis, até em água, muito, aliás, não existe sal totalmente solúvel, mas a solubilidade é muito baixa. Porque para a água penetrar naquele retículo ali e separar, né, esses íons é muito difícil, tá? Para você ver como é uma atração muito forte, ok? Aliás, é o tipo de atração mais forte que tem, é a ligação iônica, porque é uma ligação com carga real. Você tem uma substância com carga positiva sendo atraído por uma substância com carga negativa e ponto final. E o que acontece? Esses íons eles vão se arrumar, né, numa forma chamada de retículo cristalino. O retículo cristalino é a forma do sal, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem o retículo cristalino do cloreto de césio, nesse primeiro exemplo aqui, onde a gente tem um átomo de césio ladeado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de cloro, tá? Na verdade, o cátion césio e o ânion cloro, tá? Aqui o cloro a gente chama de cloreto, esse ânion, tá? Esse é o cloreto de césio. Olha que interessante, tá? O do cloreto de sódio já é diferente, ele é intercalado, tá vendo? A gente tem aqui o sódio no meio, o cátion sódio, e ele é ladeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cloretos, mas eles são intercalados, ó, sódio, cloreto, sódio, cloreto, sódio, cloreto, sódio, cloreto. Esse é o retículo cristalino do cloreto de sódio. Aqui o do fluoreto de cálcio, ele já é um retículo cristalino diferente. Você vê que a conformação que os íons tomam, ele forma um retículo diferente dos outros. São formas geométricas diferentes. Aqui o do sulfeto de zinco, olha que interessante, como é bem diferente. Na verdade, ele forma aqui, inclusive, algo parecido com um tetraedro regular, tá? Se a gente for olhar assim, parece um tetraedro regular. Aqui é a base quadrada dele, a parte triangular. Então, cada um vai ter o seu retículo cristalino próprio, ok? Bom, e quais são as propriedades desses compostos iônicos? Muito bem. Em condições ambientes, são o quê? Sólidos, cristalinos, com temperaturas de fusão e ebulição elevadíssimas. Lembrem-se, a gente tem uma substância com carga positiva e uma substância com carga negativa ligada. Quem já pegou um ímã, né, um magneto, né, com seus polos aos opostos, eles colam. Cola a ponto de você poder prender um negócio na geladeira com aquilo, que é uma ligação muito forte. Quando você tem uma ligação de polos diferentes, a gente tem uma ligação muito forte, ok? Porque a explicação, como eu já falei, forte atração entre cátions e ânions. Para romper o retículo cristalino e provocar a passagem para o estado líquido, muita energia é necessária, porque eu tenho, né, que separar, tenho sempre isso em mente, que eu tenho que separar
duas coisas que têm carga oposta e que estão se unindo com uma força muito grande. No estado sólido, são maus condutores. Porém, quando líquidos, conduzem bem a corrente elétrica, o que foi o que a gente já viu. Que ele no estado sólido, ele já está fechado dentro daquele retículo cristalino. Então, os íons eles já estão com as cargas deles, vamos dizer assim, anuladas, porque eles estão interagindo entre si. Tá? A estrutura rígida do retículo cristalino, agora a explicação, né? A estrutura rígida do retículo cristalino não permite a livre movimentação dos íons. Tá? Os íons eles não podem se mover ali. Ok? Então, se eles não podem se mover, no estado sólido, eles não vão conseguir conduzir essa corrente elétrica. Ok? Já no estado líquido, ou seja, os cátions e os ânions, eles adquirem liberdade de movimento e podem conduzir corrente. É o que acontece quando a gente dissolve na água também. É a mesma história, porque aí no ponto de fusão, né, quando ele vai para o estado líquido, eu separei essas cargas por temperatura. A temperatura está tão quente, a agitação molecular está tão grande que elas não conseguem mais ficar juntas e elas ficam livres. Ok? Então aí a gente tem condução elétrica. Então a substância iônica não conduz quando está sólida e conduz muito bem quando está líquido. Ok? O que acontece? Quem são os mais propensos a formar sais? Normalmente, com exceção do hidrogênio, deixa eu tirar o hidrogênio daqui, tá? Mas normalmente são os caras daqui, ó, dessas famílias aqui, os alcalinos e alcalinos terrosos, metais aqui, tá? Aqui a gente tem o alumínio, galho, todo mundo que for metal, tá? Eles já tendem a formar sais. Com essa galera aqui, ó, fluoreto, cloreto, brometo, tá? Da família aqui, oxigênio, enxofre, selênio, tá? Fósforo também tende a formar sais, nitrogênio, mas sais mais oxigenados, tá? Isso daqui não vai formar um sal com nitrogênio sozinho, nem com fósforo sozinho, é muito raro. Eles normalmente eles vão estar associados ao oxigênio, entre outros. É o que a gente vê aqui na tabela periódica, tá? O hidrogênio aqui está representado como H+ ou H-, tá? Mas o H+ é um caso especial, tá? Ele não está participando de ligação iônica, tá? Então, hidretos, eles são um caso particular, tá? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, ó, da família 1, eles formam cátions 1+. E sabe por quê? Se você olhar esses daqui da família 1, que a gente viu muito bem, eles têm um elétron na camada de valência, tá? Vou botar CV, não é de comando vermelho não, é de camada de valência. Tá? Então, o que acontece? Eles tendem a perder esse elétron da camada de valência. Por exemplo, o sódio. O sódio, o número atômico é 11. Então, vamos lá. Ó. K2L8M1. Ou seja, agora a gente tem que pensar no octeto. Tá? E a gente vai ter que ter o seguinte raciocínio aqui. Ele vai ter que chegar a 8 elétrons. O que é mais fácil? Isso é a dica que eu dou para vocês de raciocinarem. Ele perder esse elétron da camada M. Porque se ele perder esse da camada M, ele já vai ficar com 8 na última camada. Tá? Ou ele arrancar 7 elétrons de algum outro átomo que seja para ele ficar com 8 na camada M. Isso daqui dependeria de uma gasto de energia absurdamente grande ao arrancar 7 elétrons de outro átomo. Tá? Então isso daqui não. É muito mais fácil para ele tende a perder esse. Tá? Para um átomo que, por exemplo, vamos botar aqui para vocês verem, olha, o flúor, tá? Ou o próprio cloro, vamos pegar o cloro aqui. O cloro, o número atômico dele é 17. Então vamos lá, 17 elétrons, K2L8M7. Olha que interessante, ele tem 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil? Ele perder esses 7 elétrons para poder ficar com 8 na L, ou ele ganhar mais um para ficar com 8. Aí, nesse caso, é mais fácil ele ganhar mais um. Energeticamente é mais favorável. Então, ele pode pegar esse 1 elétron e agora ele vai ficar com M8. Tá? M8. Mas agora ele vai ter 18 elétrons e uma carguinha de menos, porque ele tem
17 prótons. Se ele tem 17 prótons e 18 elétrons, ele vai ter uma carga a mais negativa, mas vai estar com a configuração de gás nobre, 288. De qual gás nobre? Do argônio. Porque ele agora está com 18 elétrons e o argônio tem 18 elétrons na última camada. Ele adquiriu uma configuração de gás nobre estável. Por isso que o cloreto Cl-, esse vive sozinho, numa boa. Tá? E quando ele encontra o Na+, eles se atraem e formam um cloreto de sódio, tá? Mas por atração, ok? Já os da família 2, eles têm 2 elétrons na última camada e vão formar cátions 2+. Eles perdem esses 2 elétrons na última camada para, né, interagir, por exemplo, com 2 cloretos, MgCl2, é um sal, é o cloreto de magnésio. Olha que interessante. Por que Cl2? Porque o cloro, aqui eles vão formar ânions -1. Ok? Eles vão formar ânion -1. Só que o Mg ele forma cátion 2+. Então, para eu anular a carga, eu preciso de 2 cloretos. 2 com carga -1, Mg mais 2, aí agora eu tenho a substância com carga 0. Ok? Então, isso é bem legal. Já o sulfeto, tá? Olha que interessante. Sulfeto, ele já é 2-, porque aqui na família 16... eles têm 6 elétrons na última camada. Se eles têm 6 elétrons na última camada, é mais fácil eles ganharem 2 elétrons para ter o octeto. Então, o sulfeto de magnésio é MgS, tá? Porque aqui ele já tem as cargas ideais para se anular. Ok? Agora, por exemplo, alguns metais aqui, que são os metais de transição, tá? Alguns deles eles vão atingir mais de um cátion. O ferro, por exemplo, ele pode perder 2 ou perder 3, tá? Tem uma explicação para isso que não convém agora, tá? Mas, por exemplo, FeCl3, FeCl2, a gente tem esses 2 sais. Depende de qual cátion do ferro está sendo formado aqui, o 3 ou o 2. Lembrando que o cloreto tem carga negativa, então eu vou precisar de 3 aqui. Nesse caso, eu já entendi que esse é o ferro 3+. E aqui, como tem 2 cloretos, eu já entendi que isso daqui é o ferro 2+, por exemplo. Tá? Aí, por exemplo, mas como é que eu faço um sal do ferro 3+ e do enxofre 2-? Aí você vai ter que aplicar MMC, tá? Mas na verdade é muito simples, tá? Como esses daqui, o ideal é que eles somem carga 6. Eu vou multiplicar um pelo outro, tá? Na verdade eu faço isso, ó, FeS. O 2 do enxofre vem para o ferro e o 3 do ferro vem para o enxofre, ó, sulfeto de ferro 3, tá? Que se eu multiplicar aqui as cargas, ó, 3 vezes 2 dá 6-, 2 vezes 3+, dá 6+, é assim que faz, tá? Macetão para vocês. Quando eles não tiverem, né, forem diferentes de 1, né, que a gente possa fazer que nem a gente fez aqui, é só inverter. Esse vem para cá e esse vem para cá. Essa é a regrinha simples aí para quem vai fazer Enem. Ou outro tipo de seleção, a gente usa isso até hoje, ok? E o que acontece? Acontece uma mágica aqui, tá? Porque as substâncias iônicas, elas têm a capacidade de dissolver em solventes polares, leia-se, água, tá? Então, vamos ver isso daqui. Muitas substâncias iônicas, quando colocadas em água, dissolvem-se com a quebra do retículo cristalino, ou seja, o retículo cristalino é desfeito, e a separação dos íons. Esse processo é chamado de dissociação iônica, e a solução obtida é denominada solução iônica. Ou seja, a solução iônica, agora como os íons estão livres, eles têm mobilidade, eles também vão conduzir eletricidade. Ok? Então, é o mesmo raciocínio de como tivesse líquido, mas só que você não precisa fundir. Então, basta... Lembra que eu falei sobre a água pura, que ela não conduz eletricidade? A água pura não conduz. Agora, se ela tiver com sal dissolvido nela, ela vai conduzir numa boa. Tá? E isso a gente poderia fazer em laboratório, se não fosse a pandemia, bem simples. Tá? Essa é uma prática que a gente faz. A gente pega 2 eletrodos, um com carga positiva e negativa ligado a uma fonte de alimentação, que nem o exemplo lá que eu mostrei do ferro e do enxofre. Tá com uma lâmpada aqui no meio,
Se eu colocar água pura aqui, não conduz. Agora, se eu colocar um pouquinho de sal de cozinha aqui, desculpa, o que, que vai acontecer? Os íons vão se dissolver, vão gerar carga positiva e negativa, vão ter mobilidade e voilá, vai acender a lâmpada. Por isso que água e eletricidade não combinam, porque a maior parte da nossa... Aliás, a nossa água, como eu já falei para vocês, ela sempre tem sais minerais dissolvidos, e aí a gente vai ter um sério problema de choque se a gente encostar com a mão molhada dentro em um fio desencapado, alguma coisa do tipo, ok? Mesmo se a nossa mão estiver suada, esse suor que a gente tem é uma solução de água salina, né, que tem sais minerais dissolvidos que vem da nossa respiração e também conduz a eletricidade. Então, vamos lá. Quando, por exemplo, o cloreto de sódio é adicionado à água, os íons que se separam do aglomerado iônico são cercados por várias moléculas de água. E esse processo é denominado solvatação, ok? Então, vamos marcar isso daqui para vocês saberem o nome correto. Isso daqui é uma solvatação, ou seja, um solvente que está englobando os íons. Quando o solvente é água, aí a gente chama de hidratação. Como 99% das vezes a gente vai usar água como solvente, ela é o solvente que a gente brinca até que é o solvente universal, né, para substâncias polares. Então a gente tem uma hidratação. Então olha o que acontece. Ó, punhado de sal em água, tá? Isso é o retículo cristalino do sal. Ó, lembrando, não é uma ligação, mas uma interação. A gente já tem o sódio sem o elétron e o cloreto com o elétron a mais. Eles estão atraídos por carga. Aí eles se atraem por carga. A água, ela vem, se mete aqui no meio e rompe isso. E no momento que ela rompe, ela circula o sódio dessa forma. Lembrando que a água é H2O. E o que acontece? Uma coisa que a gente viu lá na aula de tabela periódica é a diferença de eletronegatividade, tá? E de polaridade das substâncias moleculares. O que acontece? O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Ou seja, ele tem mais prótons, ele tende a atrair mais os elétrons. Lembre-se que ele vai atrair a nuvem eletrônica para cá. E aqui a gente tem o que a gente chama de momento dipolo. A gente vai ver isso mais um pouco quando a gente falar da ligação covalente. Tá? Então ele forma um momento, ele fica mais, porque a nuvem de elétrons dessa ligação, ela vem muito mais para cá, para cima, para a água. Tá? E aqui fica mais positivo, porque esses elétrons que eles estão compartilhando aqui, eles tendem a ir mais para perto do oxigênio. Tá? O nome disso é momento dipolo, a gente vai ver mais lá para frente. Mas só para vocês verem que quem vira para o sódio é o oxigênio vermelhinho. Tá? Isso daqui é o oxigênio e o hidrogênio está aqui. Tá? Quem vira para ele é o oxigênio, porque o sódio é positivo. E o oxigênio ele tem essa certa negatividade da eletronegatividade dele. Enquanto que para o cloreto quem vira é o hidrogênio. Olha que interessante. Porque ele está com essa positividade ali, porque o oxigênio puxa os elétrons mais para perto dele, deixando os hidrogênios mais positivinhos, assim, mas não é uma carga real. Tanto que eu usei a letra grega sigma aqui para designar carga, porque é uma carga aparente, é uma carga momentânea ali, tá? E com isso, o que acontece? Essas moléculas, elas ficam livres, mas sempre englobadas, sempre solvatadas com camadas de solvente em volta dele. E aí você vê que isso daqui com o tempo some, o punhado de sal vai... E depois você vai ter uma mistura, né? Quem lembra da aula de mistura, uma mistura totalmente homogênea e monofásica. Aqui ela está uma mistura heterogênea bifásica, mas que com o tempo vai virar homogênea monofásica. Você não sabe, porque a rede cristalina do sal é totalmente desfeita. Ok? E o processo de representação quimicamente é isso daqui, ó. Cloreto de sódio sólido, pela dissociação iônica da água, vai virar Na+ aquoso, Cl- aquoso. Esse aquoso significa a camada de solvatação que está em volta dele. E a gente pode, em vez de escrever aquoso, tá? A gente bota aqui. Isso significa que está solvatado. Olha o cloreto de magnésio que eu usei como exemplo, que ele vai ter 2 cloretos, porque o magnésio ele forma íons 2+, tá vendo? Íons 2+. E 2 Cl-. Eu boto 2 aqui na frente para mostrar que tenho 2 cloretos,
Tá? Aqui quando não tem nada significa que é 1. Depois a gente vai ver isso melhor mais lá na frente. Tá? E a água em cima da setinha significa que é uma solvatação. Ok? Então, isso é uma representação de uma equação química de solvatação. Agora vamos fazer algumas atividades, só para a gente fixar a nossa aula. Muito bem. Um técnico de laboratório decidiu analisar o comportamento de diferentes materiais quando submetidos a uma tensão elétrica. Para observar o resultado, ele instalou uma lâmpada no circuito elétrico, a qual acenderia se a corrente elétrica passasse por todo o circuito. A imagem a seguir mostra o aparelho usado no teste. Então a gente tem o material, aquele teste que a gente viu. Tá? Ele ligou o eletrodo negativo e o positivo e colocou uma lâmpada aqui no meio, ou seja, isso daqui, se conduzir eletricidade, eu vou fechar o circuito e a lâmpada vai acender. Então vamos lá. A gente vê que o material A, B, C e D não acende no estado físico sólido, assim como o F. Apenas o E, ele acende no estado físico sólido. Então vamos lá. Letra A. Com esse teste, é possível separar as substâncias iônicas em iônicas moleculares e metálicas? Sim ou não? Não. Não podemos. Na verdade, a gente pode simplesmente separar quem é metálica, que é esse. Ó. Porque, primeiro, a gente não trabalhou com elas no estado líquido, só no estado sólido, se a gente reparar. Então, a gente só tem uma visão parcial do processo. A gente teria que ver no estado líquido também. Então, veja bem. O que nós podemos afirmar é que é uma substância com ligação metálica, porque ele já no estado sólido conduz conduz corrente elétrica. Agora, as demais, se é sal ou molecular, eu precisaria testar no estado líquido, tá? Então, faltou o teste no estado físico líquido. Então, não podemos afirmar. A gente só pode afirmar, tá? Se ele falasse, se a pergunta fosse, eu conseguiria separar quem é ligação metálica de quem não é, aí beleza, ele pode me dizer sim. Tá? Na letra B, sabendo que o técnico utilizou no experimento cloreto de sódio, madeira, cloreto de potássio, gelo, titânio e açúcar, é possível correlacionar alguns desses materiais com os resultados obtidos? De novo, aqui a gente sabe, tá? Vamos ver se vocês acertam. Cloreto de sódio, o que vocês acham? Cloreto, sódio, já malda que é sal, porque ele tem o cloreto, tem o ânion e tem o sódio. Então, é sal. Madeira é pedaço, né, de tronco de árvore, é celulose. Isso daqui não é sal, mas também não é metal. Você sabe disso, né? Pela tua própria experiência. Isso daqui já é molecular. Cloreto de potássio, ó, cloreto e potássio. Isso com certeza é sal. Gelo é o que, pessoal? Água. Gelo é água, é molecular. Tá? Titânio e açúcar. Titânio é metal, a gente sabe. E açúcar é molecular, ele não é sal. É possível correlacionar algum desses metais com os resultados obtidos? Na verdade, a gente só pode afirmar que é titânio. É só isso. Vejam bem, eu estou assumindo que esse gelo é feito com água pura, tá? O problema não fala, esse problema tem um erro, porque se eu botasse um gelo ali da água da torneira, ele ia conduzir eletricidade, que ia ter sal dissolvido nele, tá? Ah, mas aí estava no estado sólido, tal, verdade, mas só que a gente sabe que ali quando a gente tira o gelo da geladeira, ele já começa a derreter na hora ali. Mas vamos supor que seja um ambiente controlado e que aí seja água no estado sólido, aí beleza, poderia não conduzir. Mas, enfim, a água é meio perigoso, pelo menos, que ela pode dar resultado falso negativo. Mas se for água pura, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, ela não conduz, tá? A gente tem que colocar sal para ela conduzir eletricidade. Então, a gente só pode afirmar que é titânio. A única coisa que a gente pode afirmar, porque a gente sabe que os metais têm essa característica de conduzir eletricidade, inclusive no estado sólido. A gente vai ver o porquê disso depois. Tá? Agora essa daqui da página 145. Indique a alternativa correta com relação a compostos iônicos nas condições ambientes. Vamos analisar elas. A.
Quanto maior a força de atração entre os íons de um composto iônico, menor sua temperatura de fusão. Menor a temperatura de fusão, maior a atração? Tá errado, né? Isso daqui é maior. Ok? Suas soluções aquosas são mais condutoras de eletricidade. São boas. A gente viu que, como elas ganham mobilidade, elas acabam sendo boas condutoras de eletricidade. Os íons se mantêm unidos porque o composto possui menor energia que os íons separados. Vou voltar nisso daqui porque não está claro, mas é isso daqui. Tá? Quanto maior o caráter iônico, menor a solubilidade de água. Na verdade, quanto maior o caráter iônico, maior a solubilidade em água, porque elas vão ter cargas mais separadas. Mas o que acontece? Quando eles estão unidos, tá? Sódio, cloreto, assim, eles todos bonitinhos assim, essas cargas se anulam. Cargas se anulam. Senão, você ia pegar no sal e ia pegar choque se tivesse carga ali. As cargas se anulam, a gente tem mais estabilidade, tá? O que acontece? Em química, carga é um conceito diferente de estabilidade. Porque quando tem carga, ele tende a procurar reação, tá? Eu estou falando de carga, não do íon. O íon em si é estável. Mas a carga, quanto menos carga você não tiver no sistema, melhor para aquele sistema. Então, na verdade, aqui seria a resposta C, porque os íons se mantêm unidos porque o composto possui menor energia do que os íons separados. Senão, a gente ia ver os íons andando separados por aí. Mas eles com carga, eles podiam ser atraídos por outros lugares. Podia passar corrente elétrica nele. A gente tem que ter esse pensamento meio simplista, mas é isso mesmo. Tá? Eles tendem a ficar juntos porque as cargas se anulam e ele fica estável. Estável no sentido assim de substância estável. Tá? Não da estabilidade química do íon do cânion, que ele é mais estável do que ele na sua forma atômica pela questão do octeto. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado, tá, pela atenção de vocês aí. Não esqueça de acompanhar as nossas atividades lá na nossa plataforma. E qualquer coisa é só entrar em contato que a gente está à disposição. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.